gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Deus é bom, né? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que vocês estão, gente? Bom dia. Fala comigo se tá saindo som, porque eu tô com outro celular, né? Não sei de nada se tá saindo som. Nossa, Deus. Tá saindo som, gente. O som tá bom? Será que tá saindo som? Opa, não tá escutando. Ai, meu Deus do céu, gente. Não é fácil não. Deixa eu ver aqui. Tá saindo som, gente. Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta, né, da Bíblia Sagrada, que gosta de oração. Vamos estar orando daqui a pouco. Só tô esperando o pessoal chegar, né? E tô olhando também se esse celular tá pegando som. Porque se não tiver pegando som, gente, como que vai fazer live nele, né? Que meu outro tá carregando. O celular aqui também é mais velho. E ele pode estar, sei lá, né, com algum book. Não sei, comprei pouco tempo, segunda mão. Então vamos lá, gente. Curte a live, compartilha, manda para um amigo que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Tá bom? Deus é bom, né? É isso que importa. Bom dia quem já tá aí, né? Boa tarde, quase boa tarde já, né? Ai, Jesus Cristo da glória. Então vamos orar, gente, pra gente estar iniciando essa live, né? Vou colocar um fundo musical aqui. Espera só um pouquinho aí.
Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, nessa tarde, Deus, nós entramos na Tua presença para te louvar, para te agradecer, para te bendizer, para te dar o louvor, para te dar a glória, para te dar a adoração. Pai querido, Pai amado, que nesta tarde, Senhor, o Senhor possa falar com o Teu povo. Deus, que quando for, Pai, o momento, Pai, da ministração da Tua palavra, como diz a Tua palavra, Senhor, que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, o Senhor já sabe. E a Tua palavra diz, Pai, que quando a Tua palavra é pregada, não faz o que o coração do homem deseja, mas faz aquilo que o Teu coração deseja. E a minha oração, Pai, que o Senhor, Pai, venha falar com cada uma de nós. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Tu és bom, Tu és misericordioso. Tu és bondoso, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Não há Deus como Tu, não há Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus. E eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, eu quero bendizer o Teu nome. Eu quero Te dar o louvor, a glória, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Oh Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo, que faz milagres, que faz maravilhas no nosso meio. Nessa tarde, Deus, eu quero Te adorar, eu quero Te exaltar, eu quero Te glorificar. Eu quero Te dar o louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, sustenta cada filho Teu, sustenta, Senhor, cada filha Tua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, Pai, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, que nessa tarde, Deus, esta live, Deus, venha falar com corações. Não, Pai, aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa e necessita ouvir, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, Deus de mistério, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja e não dorme. Aquele que tem visto cada filho, cada filha Tua na face da terra. E a minha oração, Pai, que o Senhor sustenta este homem, que o Senhor sustenta essa mulher. Em nome de Jesus Cristo, Pai, da força alcançada, a Tua palavra diz, o próprio Senhor Jesus dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, alivia, Senhor, o nosso fardo. Alivia, Senhor, Pai, as nossas debilitâncias, as nossas fragilidades, Senhor. Nos ajuda, nos sustenta, nos orienta, nos dê, Pai, entendimento e sabedoria da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a minha oração, Pai, nessa tarde, Deus, que o Senhor venha falar com o Teu povo e não venha se calar. Ó Jesus Cristo, a Tua palavra diz em Jeremias, clama a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E a nossa oração, Pai, nessa tarde, Deus, é um clamor diante de Ti, para que o Senhor venha fazer conforme a Tua vontade, que o Senhor venha fazer conforme o Teu querer, que a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de mistério, Deus de poder, Deus de glória, eu quero Te dar o louvor nessa tarde, Jesus. Eu quero Te dar a glória, eu quero Te dar a adoração, porque o Senhor merece. O Senhor merece, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém, meus irmãos. E amém, minhas irmãs. Paz do Senhor, Rogério. Vi meu amigo aí também entrando, né, que tá sempre aqui conosco. Não sei se você tá aí
falar aqui se essa live tá saindo som. Eu tô com outro celular e ele é mais velho, né? Eu não sei se tá saindo som, gente. Vocês podem me falar aqui? Tá dando pra ouvir minha voz? Amém? Tá dando pra ouvir minha voz, gente? Se não tiver, fala aqui comigo. Então vamos para a palavra de Deus, né? Hoje eu quero falar de um assunto que esses dias, né, tem dado muita picuia. Aí, gente, eu quero falar de novo sobre esse assunto, por quê? Porque a Bíblia diz, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia é tão clara em dizer isso, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós estamos num tempo que as pessoas elas não querem mais saber da verdade. As pessoas elas não querem mais saber da Bíblia Sagrada. As pessoas até aceitam, né, a palavra de Deus quando está sendo bom de se ouvir. As pessoas até aceitam a palavra de Deus quando alguém fala, ah, Jesus te ama. E é uma verdade, né? As pessoas até aceitam quando alguém chega e fala, olha, Jesus morreu na cruz para te salvar e perdoar seus pecados. Essa pessoa até escuta isso, mas no fundo, ela não acredita. No fundo, ela não tá nem aí com isso. É tipo assim, Jesus morreu, tá bom. Tipo isso, gente. Então, hoje está muito difícil pregar a palavra de Deus. Só que, por mais que seja difícil, por mais que tem muita gente que prega mentira, por mais que tem gente aí estudando a Bíblia para ir contra ela, né? Estudando a palavra não porque quer falar do Senhor, não porque quer pregar a verdade, mas porque quer conhecer a verdade para trazer, né, às vezes, dúvidas, dissensões, heresias no meio do povo de Deus, né? E hoje está acontecendo muito isso. Muita gente está aprendendo a Bíblia, está fazendo até curso, né? A teologia aí, mas não é para poder falar bem do Senhor, pregar a verdade que está lá dentro, mas está aprendendo para trazer dissensões, para trazer dúvidas, para trazer principalmente, gente, heresias no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz, né, no livro de Oséias, capítulo 4, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia, quando ela diz que o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, não é conhecimento da terra, é o conhecimento da parte de Deus. Porque muita gente lê a Bíblia e tem uma oratória muito linda, né, um intelecto muito bom, só que essa pessoa ela não tem o Espírito Santo. E conhecimento sem poder de Deus, sem graça, né, que é o poder de Deus na nossa vida, fica em vão também. O Paulo é um dos homens mais que pregou e deixou cartas escritas no Novo Testamento, né, depois de Jesus, e ele fala, olha, crescei na graça e no conhecimento. Muitos crescem no conhecimento, gente, mas não crescem na graça. Ana, o que é crescer na graça? É orando, é jejuando, é temendo ao Senhor. Muitas pessoas já se perderam nesse caminho. Qual o caminho, Ana? De temer a Deus, perder o temor a Deus. Tem gente que acha que temer a Deus é só ter medo e vai além de ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é honrá-lo com seu estilo de vida, com tudo que você faz e fala, e pensa e sente. Tudo tem que estar, né, para a glória de Deus, tem que ser para a glória de Deus. Mas muitas pessoas perderam o temor, conhecem muito Bíblia, mas perdeu o temor. E quando a pessoa perde o temor, ela perde o Espírito Santo. E sem Espírito Santo não tem graça, não tem poder de Deus. A Bíblia diz, né, o próprio Davi, no Salmo 51, ele faz um clamor específico, gente. Ó Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito.
nem a alegria da sua salvação. Me dê um espírito voluntário. Sabe o que Davi estava querendo falar? Olha, Senhor, sem a tua presença eu não sou nada. Sem o teu poder, eu posso até ser rei, mas sem o teu poder, sem a tua graça, sem o Espírito Santo, sem a presença do Senhor na minha vida, eu morro. E tem muita gente vivendo sem o Espírito Santo, e por mais que não está morto, né, fisicamente, essa pessoa já morreu espiritualmente para Deus. E não adianta nada ter o conhecimento e não ter o poder, que é a presença de Deus por meio do Espírito Santo. Não adianta nada. Vai ser em vão a minha pregação, vai ser em vão as pregações das pessoas que tiver o poder de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que convence. A Bíblia diz, né, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que fala com o povo. Samuel também está aí, né? Glória a Deus pela sua vida, né? Sempre aqui ajudando a gente na live. E hoje eu quero falar de um assunto, gente. Eu quero um pouquinho, né, da paciência de vocês. Eu sei que às vezes é chato, né? Ouvir a palavra é chato, principalmente ensinamento. Tem gente que rejeita ensinamento, principalmente os cristãos de hoje, né? Que não vai nem na escola bíblica dominical, ainda mais querer ouvir live, né? De ensinamento. Eu só sei que eu quero falar hoje desse assunto porque aconteceu um episódio comigo esse dia, gente, que eu fiquei embasbacada. Pessoas aí de 10, 20 anos de crente, né? Que não conhecem a Bíblia. E nada contra quem, às vezes, né, é novo convertido, não conhece muita Bíblia, mas 10, 20 anos, gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes nós conhecemos tantas coisas da vida, por que a gente não conhece a palavra de Deus? Por que a gente não tem esse ânimo, né? Essa vontade de aprender a palavra de Deus? Por que será? Porque a palavra de Deus ela é espiritual, né? A palavra de Deus ela precisa da motivação por meio do Espírito Santo. E ninguém recebe o Espírito Santo de graça, né? O Espírito Santo, a Bíblia diz que você tem que pedir. A Bíblia fala claramente, se o Pai da terra, que sabe dar boas dádivas, imagina o Pai celestial, que é Deus, né? Se você pedir a Deus, que é Pai, o Espírito Santo ele vai te dar, mas você precisa pedir. E não é uma coisa assim, me dá o Espírito Santo, Senhor, eu quero revelação da tua palavra, amém. Não, a Bíblia diz que é se humilhar, suplicar, ter um coração sincero, quebrantado, contrito diante dele, ele não rejeita. Um coração contrito e aquebrantado. Um coração contrito é o quê? É um coração que está humilde, um coração que está sincero. O que é um coração aquebrantado? É um coração que está desejando e querendo verdadeiramente a presença de Deus. Então tem muita gente que vai para a presença de Deus e fala, eu quero entender a Bíblia, eu quero entender sobre o Senhor, eu quero entender sobre Jesus, eu quero entender sobre esse mistério que os crentes falam. Mas não tem humildade, que é o aquebrantamento. Não tem a rendição, o temor, o respeito, a reverência, a honra ao Senhor. Então Deus não vai falar com pessoas assim, que não teme, que não respeita Ele e que não reverencia Ele, que não honra Ele. Ele não vai falar com essas pessoas, ele vai falar com gente que o honra, que o respeita e que reverencia, que o ama de verdade também, né? Então vamos lá, né? Tema hoje, né, é a volta de Jesus. Sempre prego isso aqui, mas hoje eu quero falar de um assunto mais que tem muita gente que não fala, gente. Então hoje eu vou falar, mas eu quero a paciência de vocês, eu quero a atenção de vocês, porque isso é um ensinamento, né? Não é uma pregação, é um ensinamento que nós precisamos de atenção para entender a palavra. Mas tudo que eu vou falar aqui, eu vou dar referências bíblicas, eu vou estar lendo junto com vocês, amém? E eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses. E também vou abrir aqui a minha Bíblia, né? 1 Tessalonicenses.
versículo 16 e versículo 17, que vai dizer assim, ó, vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui tem uma coisa peculiar, não pode deixar passar sem entender isso aqui. Em Cristo. Tem gente que acha, né, que todos que morrem é em Cristo. Não, tem muita gente aí que morre sem Jesus. Tem muita gente aí que morre sem estar com Deus. Por que, Ana? Porque quiseram. Alguns era filho de crente, né? Filho aí de pai, mãe, de gente que era da igreja, servia ao Senhor, era servo e serva do Senhor, e às vezes morreu, né? Sofreu um acidente, sei lá, morreu, enfim. É só um exemplo, só pra você ter noção, né? Então essa pessoa não morreu em Cristo, ela morreu sem Jesus, sem Cristo. E aqui a Bíblia é clara em dizer, vamos ler de novo, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a Bíblia diz alarido, mas algumas Bíblias diz som, né? E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, continuando, versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então tem muita gente que não acredita na volta de Jesus, e eu te dou respaldo bíblico que é real, que pode ter gente vivas, né? Pessoas que creem na palavra, que creem em Jesus, que vivem uma vida de obediência, né? Da prática, que vai ser arrebatado, vai estar vivo, exemplo. É só um exemplo, tá bom, gente? Se Jesus voltasse agora, eu creio que eu vou ser salva, amém? Eu creio na minha salvação, então eu seria arrebatada. Se você que está aí do outro lado, né? Homem e mulher, acreditar que vai ser salvo, Ana, é só acreditar? Não. Muitos vivem de acreditando, né? Jesus vai me dar um lugar, Jesus vai me salvar. Mas a Bíblia é clara em dizer, né? Aqueles que crê e o pratica. O Senhor Jesus fala que não adianta nada nós crer e não praticar. Ó, continuando. 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje eu quero ler Bíblia com vocês, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Vamos ler? Então vamos ler, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Samuel, a live tá ruim? Tá caindo? Ou não? Tá travando? Tá dando pra me ouvir, gente? Fala aqui comigo. Em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Ó. Vamos ler para vocês verem. Eis aqui vos digo o mistério. Amém, irmão. Que bom. Dá pra ouvir, né? Ó, se o Senhor está falando que é um mistério, gente, você acha que alguém que não tem o Espírito Santo, alguém que não tem vida com Deus, vai entender esse mistério aqui? Não vai. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus para crer e entender. E acreditar que é verdade. Muita gente escuta isso aqui e não acredita que é verdade. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo para crer nisso aqui, ó. Eis aqui vos digo mistério. Se é mistério, precisa de Deus, né? Precisa do Espírito Santo de Deus para entender. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui também está outra prova que Jesus pode voltar a qualquer momento. E Jesus está voltando, gente. Ó, 52. No momento, em um momento, você vai estar vivendo sua vida. É um momento. Num abrir e fechar de olhos.
tá piscando, gente. Jesus vai voltar de uma vez. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, que é um corpo que não se corrompe, né? Nós temos um corpo que se corrompe. A terra come, vira osso, depois vira pó. Acabou. É corruptível. Mas na volta do Senhor Jesus, ele vai dar a nós um corpo incorruptível, que não se corrompe, que não se destrói, que não se apodrece. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui tem outra prova que a volta de Jesus é coisa séria, né? Agora vamos para a passagem que vocês mais ouvem, né? Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus, por isso que eu falei com vocês para ter paciência, porque nós queremos ler Bíblia, né? Não é pregação, mas é um ensinamento da palavra, que querendo ou não, tudo é para edificação, né, gente? Quem dera essas pessoas pregassem para ensinar, né? Mas muitos pregam aí para viver uma vida, às vezes, só de aparência, né? E não de obediência. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Vamos ler? Então vamos ler, ó. Mateus, capítulo 24, né, gente? Não é versículo, é 24. Versículo 36. Vai dizer assim, ó. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso aqui é as palavras de Jesus. Ana, que mistério é esse que nem Jesus sabe o dia dele vir? Gente, esse mistério, eu tipo assim, você entende afundamente? Não. Mas eu sei de uma coisa, eu creio. E a fé é isso. A fé está escrita lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Eu não sei que mistério é esse, não entendo muito a fundo, mas eu só sei que eu creio. Eu tenho fé para o suficiente para crer nesse versículo. Eu não sei que mistério é esse que nem Jesus sabe o dia, mas unicamente o Pai que é Deus. E tá tudo bem. Não precisamos entender tudo. Tem gente que eu fico assim, às vezes de cara com a pessoa, porque a pessoa quer entender essas coisas misteriosas, né? Essas coisas a fundo. Às vezes quer ir lá no livro de Apocalipse, escavar tudo que é tipo de coisa lá, sendo que nem o básico ele pratica. Sendo que nem o básico ela pratica. Não adianta nada, gente. A gente tem conhecimento e não praticar. O que adianta eu saber o livro de Apocalipse de cor sorteado e não crer nele? Eu vou estar pecando. A Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Precisamos de fé para agradar o coração de Deus e para receber da parte dele revelações misteriosas. Precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem na vida de quem não tem fé, de quem não acredita em Deus, de quem não acredita na palavra de Deus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Que mistério é esse? Não sei. Só sei que creio. E tá bom. Já é o suficiente crer. Eu não preciso entender tudo, gente. Tem gente que fica lendo a Bíblia, caçando tudo que é tipo de coisa, para querer entender. Não vai entender, meu querido. Se não tiver Espírito Santo, que é aí que não vai entender mesmo. E mesmo tendo, né, o Espírito Santo, algumas coisas Deus não vai revelar. Porque coisas Deus só revela para alguns. Lembra? Era 12 discípulos, gente.
mas só um, ou dois ou três, se não me engano, né? Que recebeu revelações misteriosas da volta e da vinda de Jesus, que foi João. O livro de João é escrito por ele. Ele fala, eu vi, né? Eu tive uma visão e o Senhor me levou lá no alto trono e tal e tal. Deus também deu esse mistério para Isaías, né? Que viu também o trono de Deus. Deu esse mistério também para Daniel, que viu, né? O trono de Deus. Viu que estava por vir. Uma hora eu quero fazer uma live sobre Daniel, capítulo 4 ou 10, viu, gente? Se não me engano. Que fala lá da guerra, né? Entre os anjos de Deus e os anjos caídos, né? Os demônios lá, o diabo. Do diabo, né? Enfim, mas depois eu faço essa live. Só para vocês entenderem que existe guerras espirituais que a gente não tá vendo, mas que tá acontecendo. Mas a Bíblia toda, gente, precisa do Espírito Santo para entendê-la. Os mistérios de Deus, quem revela é o Espírito Santo. Quem convence, quem fala com o homem e com a mulher é o Espírito Santo. Não adianta eu querer ler Bíblia por ler. Eu querer aprender Bíblia por aprender. Não vai adiantar nada. É conhecimento jogado fora. É conhecimento em vão. E eu vou falar a verdade com vocês, gente. Eu tenho minhas dúvidas. Isso é meu pensamento, tá bom? Isso não é Bíblia. Mas eu tenho minhas dúvidas que quem conhece verdadeiramente Bíblia, é impossível essa pessoa não converter. Ou essa pessoa está com o espírito, né? Que a Bíblia fala do anticristo, que é o espírito de engano. Que muitos faz isso, né? Até satanistas. Que estuda a palavra, que conhece a Bíblia de cabo a rabo, como o diabo também conhece, para poder colocar dúvidas e trazer dissensões e dissoluções dentro da igreja do povo de Deus. Para mim é isso. Agora a pessoa que verdadeiramente fala, não, eu era um crente, eu era cristã, mas aí eu estudei teologia, aí eu fui conhecer a escatologia, a não sei o que lá mais, e vai inventando tanto de trem de gia, né? Ologia, gia, e fala, não, eu não creio mais nesse Deus. Para mim isso é coisa muito complicada, é um conhecimento bom, mas eu não creio nisso não. Isso é muita coisa para mim, para minha cabeça, né? Alguns falam assim, é impossível essa pessoa tendo o Espírito Santo, gente, e aprendendo a teologia mesmo, seja rasa, seja profunda, e largar a Deus. E eu tenho meus pensamentos também, isso aqui também é coisa minha, tá bom? Vou dar outro questionamento também, outro pensamento meu, que não tá na Bíblia, ok? Que eu tenho que falar, senão o povo pega vídeo isolado e fala, tá falando coisa que não tá na Bíblia. É pensamento meu. Que gente que quer saber demais de Bíblia, mas não pratica, essa vai ter uma conta muito séria a pagar diante do tribunal de Deus. Por quê? Porque não adianta nada, gente, eu conhecer a Bíblia e não praticá-la. Aí tem gente que quer caçar o fundo, né? Quer ir lá não sei o que, quer entender dos cavalos lá que fala, que tem o branco, o amarelo, o vermelho, o preto. Aí quer entender sobre o dragão, sobre a serpente, tarará e tererê, os nomes, né, que o diabo tem. Quer entender essas coisas profundas. Mas nem o raso ele sabe ou ela sabe. E se sabe, não pratica, não adianta nada. Não adianta nada. Eu tenho meus questionamentos, pensamento meu. Gente que quer conhecer a Bíblia demais, aprofundar demais, e não tem uma vida de oração, não tem uma vida de consagração, de santificação, que é jejum e oração, nesse jejum que deita meia-noite aí e entrega meio-dia, não. Estou falando desse jejum, não. Esse jejum é muito raso diante das revelações que Deus pode passar para alguém. Lembra de Daniel? Daniel falou que estava mais de 21 dias em pranto. Não
tomava banho. A Bíblia diz que nem banho ele estava tomando. Tem isso na Bíblia? Tem. Tem. Depois eu vou ler para vocês. Não vou entrar muito a fundo nisso não, porque senão tem que ir lá no livro, né? E jejum e oração, não comia nada que era gostoso, que era bom, né, aos seus olhos, que era agradável aos seus olhos. Não bebia nada gostoso, só bebia água, pela forma que ele estava falando lá. E comia só coisas que ele não gostava, gente. Vamos pôr um exemplo, eu não gosto de jiló. Ele estava comendo jiló. Vamos supor que ele não gostava sei lá, gente, de quiabo. Aí ele estava comendo quiabo. Ele só estava comendo coisa que ele não gostava, que ele não desejava, diz a Bíblia. 21 dias dessa forma e orando 3 vezes ao dia. Tem gente que não ora nem uma vez por dia. Aí quer revelação de Deus, quer entender os livros de Apocalipse. Oi, gente, não é deboche, não é rir de deboche. Eu ri, gente, porque é a minha forma de expressar o quão absurdo é alguém querer entender livro de Apocalipse sem jejum e oração. Sem se render, se humilhar diante do Senhor. Eu vejo algumas amigas minhas aí, eu não vou falar o nome por respeito, por ética, que fala assim, Ana, me dá o ensinamento do livro de Apocalipse. Eu quero entender, tipo assim, elas querem que a gente abra a Bíblia aqui e elas entendam de uma vez. Não é assim, gente. Você pode ver que minhas lives aqui às vezes ficam 1h30. Já fui fazer live de 2 horas. Porque aprender da palavra... E olha que não aprende tudo, é umas coisinhas básicas. Você tem que ter tempo, dias, meses, anos. E também não aconselho ninguém querer entender Bíblia ou aprender os profundos da palavra de Deus sem jejum e oração. Sem ter o Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes aprende para pecar. Aprende, mas rejeita aquele aprendizado. Rejeita aquele conhecimento. E a Bíblia já é clara em dizer que quando você conhece essa palavra e não a pratica, você está rejeitando ela, naquele grande dia ela vai te rejeitar. Prova isso, Ana, provo. Vamos lá no livro de João. Vamos ler com vocês agora. João, capítulo 12, versículo 48, se eu não me engano, é? Vamos ver aqui, peraí. É, 48 mesmo, ó. João, o livro de João, gente. Não é a 1 João, 2 João, 3 João, não. É o livro de João. Capítulo 12, versículo 48. Olha o que diz aqui, ó. Quem me rejeitar a mim, isso é Jesus falando, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Então, quando eu ouço a palavra, ou quando eu aprendo a palavra, ou quando eu leio a palavra e rejeito ela, esta mesma palavra que eu estou rejeitando, ela vai me rejeitar naquele grande dia. É sério, né? É muito sério. O dia que eu escutei isso, eu falei, meu Deus, eu não posso ficar escavando conhecimento demais se eu não estou conseguindo praticar nem o básico. E claro, gente, que se você é um servo, uma serva de Deus, e serva ao Senhor, é bom conhecimento. Conhecimento liberta, principalmente nos dias de hoje, a qual você ouve muitas coisas aí abrabrinha, coisa que não tem nada a ver com nada, cheio de heresia. O povo ama misticismo, o povo ama coisa aí que, como diz o outro, que parece fácil, né? Ah, pega uma toalha ungida e passa no seu rosto que você vai ser curada. Ah, pega a vassoura aí, varra a sua casa que todo mal vai sair. Ah, bebe essa água
abençoada por Deus e todo mal vai embora que está dentro do seu corpo. O povo quer coisa fácil. Mas não tem como ser coisa fácil, filho. Não tem como ser coisa fácil, filha. Porque a Bíblia fala claramente. Você precisa de crer. E não é numa vassoura, não é num lenço, não é num feijão ungido, como a gente até ouviu isso aí por aí, né? Não é numa toalha. É crer na palavra. Na palavra do Senhor. Aí o povo quer coisa rasa, o povo quer coisa rápido, ó. Rápido, rápido, rápido. Eu quero isso aqui já. Quero receber o milagre, glória a Deus e aleluia. Quero fazer um misticismo, uma energia positiva e minha vida vai mudar. Eu vejo a gente aí que crê numa vela. Ah, eu vou comprar essa vela amarela que vai trazer para mim prosperidade, alegria, coisas positivas. Eu vejo gente acreditando que a rosa branca vai trazer a paz para dentro do seu lar. Meu Deus, a Bíblia fala claramente, a paz não é para qualquer um, filho. A paz não é para qualquer uma, filha. A paz para o homem e para a mulher que quer verdadeiramente a paz, né? Que excede todo o entendimento. Eu não estou falando dessa paz passageira, essa paz momentânea, não, que o mundo prega e não. Eu estou falando da paz que Deus tem para nos dar, que Deus tem para nos oferecer, que é a paz que excede todo entendimento. E essa paz não é dada para qualquer um. Essa paz é dada para o homem e para a mulher que ouve a palavra e a pratica. Ouve a palavra e não a rejeita. Mas como é que essa paz que excede todo entendimento vai vir para alguém que rejeita a Deus e que rejeita a sua palavra? Isso é Jesus aqui que fala, João. Não é para você esquecer mais. Grava isso, eu tenho gravado na minha mente. Primeira vez que eu ouvi, eu gravei e guardei esse versículo para minha vida. João, capítulo 12, versículo 48. Isso é Jesus falando. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, esta há de julgar no juízo, no grande dia do juízo final. Então eu vejo algumas pessoas, né, não é todas, não é generalizando, ok? Que estuda a Bíblia, que conhece a Bíblia, que vai no fundo mesmo, faz até o curso, né, profundo, bacharel, né, da teologia, não é só o raso, né, que é o prático, que é o curso da teologia médio, né, mas faz o profundo, fica aí 5 anos estudando a teologia, é um eterno aprendiz, mas pega todo esse conhecimento e joga fora. Pega todo esse conhecimento para se levantar contra, muitas vezes, os servos e as servas de Deus. Que fala, você não prega nada. Eu já ouvi, gente, a pessoas falando dessa forma, sem humildade nenhuma. E homem de Deus e mulher de Deus que não tem humildade, para Jesus não serve. O próprio Jesus disse, seres humildes e mansos como eu sou. Então, se não tem humildade, não serve para servir a Deus. Não serve para servir Jesus. Aí eu já ouvi gente no púlpito, uma mulher falando dessa forma. De Bíblia, né? Exemplo. Você tá aqui, exemplo de conhecimento, a pessoa falou dessa forma, de conhecimento de Bíblia, né? Vocês estão aqui, exemplo, tá baixo e eu tô aqui. O orgulho, a soberba é a queda dela. É a Bíblia que diz que o homem soberbo, isso vale também para a mulher, provém a queda, procede a queda através do orgulho,
através da altivez, da soberba. Satanás, aconteceu isso com ele. Ele não era Satanás antes de cair, de ser lançado fora do céu. Ele era um anjo chamado, a Bíblia fala que ele era a estrela da manhã. Olha que lindo o nome do anjo. E ele tinha um poder grande no céu de reger todos os outros. Ele era um dos príncipes principais do Senhor. Só que aí o orgulho dele é tanto, subiu, né, para a cabeça dele, sei lá, para o coração dele, como diz a Bíblia, e ele começou a querer ser maior do que todos que estavam lá. Tanto que a Bíblia fala, olha, eu quero ser maior do que o sol, eu quero ser maior do que a estrela, eu quero ser igualzinho ao Altíssimo. Tem gente dessa forma na Terra, igual a síndrome de Lúcifer, que quer ser mais do que todo mundo. Eu prego melhor, eu sei mais do que você. E se iguala a Deus na Terra. Eu tenho conhecimento que você não tem. Tipo assim, eu sou um mini Deus aqui na Terra, na cabeça dele e na cabeça dela. Oca. Porque ninguém pode ser Deus, gente. Ninguém é mini Deus. Ninguém é mini Deus, não. Aqui na Terra, não. Todo mundo aqui, a Bíblia diz que é todo mundo igual. O Senhor vê todo mundo igual. Para ele não tem distinção de homem e mulher. Tudo para ele é igual. O homem não vale mais do que a mulher. E muito menos a mulher vale mais do que o homem. Para Deus tudo é igual. Tudo é filho. E a Bíblia é clara em dizer que todos nós somos pobres, miserável e nu. Dependente da graça e da misericórdia de Deus. Eu, sem Deus, não sou nada. Você, sem Deus, não é nada. O homem e a mulher sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não vale nada. Nós é pior do que o pó. Sério, a Bíblia é clara em dizer, é pobre, miserável e nu. O homem não presta, a mulher não presta. Por quê? Somos pecadores, gente, necessitamos da graça e do poder de Deus para ser alguém melhor na vida. Eu vejo alguém falando, nossa, você é tão boazinha. Eu já falo logo assim, ô meu filho, eu não presto. Porque se não for Deus na minha vida, se não for Deus, eu não seria essa pessoa boa que essas pessoas vê não, gente. Eu vejo alguém aí, às vezes vai ganhar um elogio, né? Nossa, você prega bem, você fala bem, e aquilo já vai inflando, né? O coração dele, o coração dela. Toma cuidado com isso. Porque não tô falando que você não pode receber elogios, ou que elogios não sejam de Deus, ok? Eu tô falando que quando você recebe um elogio, você precisa dar a glória a Deus. Porque tudo que você é por causa de Deus. Seja de bom, é por causa de Deus. Porque o mal, nós já é mal. O homem nasce mal. O homem nasce sendo errante. O homem já nasce em pecado. A Bíblia fala que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Se eu tenho algo de bom, se eu tenho algo de coisas boas, isso vem de Deus por meio do Espírito Santo. Já contei vocês aqui meu testemunho de vida, que eu era prepotente, ignorante e soberba. Eu era aquela pessoa que não ouvia ninguém, eu não ouvia nem minha mãe. Eu ia ouvir alguém lá fora. Eu respondia a minha mãe, meu filho. Eu era mal educada, por isso que minha mãe batia tanto em mim. Claro que também é por causa que eu tive uma infância muito ruim, né? A qual ela me rejeitava, me xingava muito, quebrava o pau. E quando eu tive ali minha adolescência, eu fiquei tipo rebelde, né? E o Senhor fala da rebeldia que Satanás teve lá no céu antes deles ser Satanás, né? O anjo lá, Lúcifer, ele também teve rebeldia. E rebeldia traz rebelião, e rebelião não é de Deus, rebelião é do cão. Então eu me tornei um adolescente muito rebelde, a qual respondia a qualquer um. Eu não tinha medo de ninguém. Já entrei em várias brigas, né? Principalmente de sobrinhos, sobrinhas minhas, amigas, amigos. Se você fosse meu amigo, se você brigasse na rua, eu entrava no meio. Eu era desse tipo de amiga.
Eu era desse tipo. Então, Deus me deu muito livramento, gente. Deus me deu muito livramento, porque eu andava, às vezes, com faca, canivete, gilete. Eu era maldosa, eu era aquela menina, se você me xingasse hoje, eu não esquecia, não. Amanhã eu tava querendo te arrebentar. Eu era aquela pessoa que guardava mágoa, que gostava de vingar. Eu era vingativa. Ah, Ana, mas sério, sério assim? Sim, eu era desta forma. Eu conto para edificação de alguns, mas para alguns é escândalo, né? Tem gente que acha que não peca, que nunca foi pecador, que foi um santo. Eu vejo gente pregando no altar e falando, eu vim de berço evangélico. Nem existe isso. É erro de português. Não existe alguém nascer no berço evangélico. Filho de crente não é crente. Filho ou filha de evangélico, não é cristão, não é convertido. Precisa passar pelo mesmo processo do que aquele do mundo também passou, que é aceitar a Jesus, que é se batizar, passar pelas águas e se converter de seus maus caminhos, se arrepender de seus pecados. A mesma coisa. Filho de crente não é menino de Deus. Tem gente que acha que filho de crente é neto de Deus. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo é pecador. A Bíblia diz que quem fala que não peca já pecou. Mas eu era desse nível. Eu era uma pessoa que... Eu lembro de um episódio, eu vou contar aqui só isso aqui, pra gente voltar pra palavra, que uma menina, ela me bateu, gente. Não porque eu era mais fraca do que ela, mas porque ela me pegou desprevenida. Ela aproveitou que eu tava descosta, né? E eu sempre tive esse cabelo grande, sempre tive cabelo grande. Uma vez eu tava assim, né? Com o cabelo bem pequenininho, que eu cortei tudo e fiquei rebelde. Cortei o trem todo e repiquei ele. Mas aí eu sempre tive esse cabelo grande. E meu cabelo atrás, assim, a menina e eu... era um ônibus, né? Não tem as cadeiras. Nós nunca gostou, menino de adolescente nunca gostou de sentar em cadeira, gente. Sempre gostou de ficar em pé ou sentar em cima da extensão da cadeira. Olha pra você ver como é que os jovens era, né? E é ainda hoje pior, né? Aí eu lembro que eu tava em pé, descosta em pé e meu cabelo para trás. Essa menina, ela me pegou, né? Pelo cabelo, puxou. E eu fiquei assim, sem poder reagir, né? E aí eu fui ver que eu não tinha amigos, eu não tinha amigas, né? Porque ninguém entrou pra me ajudar, ninguém entrou pra... Eu sempre entrava em briga de todo mundo, mas ninguém entrou nesse dia pra me defender. Então eu vi ali também que eu não tinha amizade, né? Aí, bom, essa menina me bate, puxa meu cabelo e faz assim, eu ficar naquela posição aí por uns minutos, né? E cospe na minha cara e fala um monte de coisa pra mim, me xinga tudo que é tipo de nome, que eu nem vou falar aqui, senão a live cai, né? E aí ela é tão esperta, ela é maldosa, eu vi que é uma mente maldosa, né? Eu fui vendo na pele, né? Porque eu também tinha essas maldades, né? Aí, bom, mas não era covarde, eu não pegava ninguém por trás. Se eu fosse falar com alguém, eu sempre falava de frente. Eu sempre fui essa pessoa de conversar na cara da pessoa. Mas ela foi covarde, né? E aí, eu lembro que ela tá lá me cuspindo, na hora que chega o ponto dela descer, né? O ônibus para, ela solta meu cabelo e sai correndo. Porque ela sabe que assim que ela me soltasse, eu ia atrás dela, porque eu era terrível, gente. Eu era terrível. Aí eu lembro... Gente, eu tô brincando com vocês não. Hoje eu falo isso aqui com muito, né, arrependimento do que aconteceu. Já passou, já acabou. Já me arrependi disso, já resolvi com essa pessoa. Mas naquela época eu fui atrás dela. Ela saiu correndo, eu dei uma pesada nela. Ela foi parar lá perto do motorista. Ela caiu quase em cima do motorista. O motorista teve que parar o ônibus todo, abrir todas as portas, as duas portas, que o ônibus tem duas portas, né, de trás e da frente. E começar a falar, gente, para de brigar, o que vocês estão arrumando? Eu falei, mas quando ela tava puxando meu cabelo, separou o ônibus? Isso eu tava vendo, seu miserável. Eu falei, deixa jeito, sem brincadeira não. E aí eu lembro que eu falei dessa forma com ele, falei assim, olha, essa menina arrebentou meu cabelo
cabelo aqui, ela arrancou bastante cabelo em mim, cuspiu na minha cara, me xingou toda, você não viu isso não? Você viu só essa agora, essa pesada que eu dei nela? E eu falei assim, não fica perto de mim não, que se eu pegar uma pedra eu jogo você. Eu falei com o motorista de jeito, eu era desse nível de arrogância, de prepotência e de ser mal, gente. Eu era desse nível de pessoa. Foi fácil Deus me tirar de lá? Foi não, mas Deus me tirou, graças a Deus. Agora eu tenho até pavor de briga, eu não gosto nem de ver esse estranho. Eu saio correndo, a Bíblia diz, né? Fugir do pareça do mal, meu filho. E correr, sair fora de confusão. Aí, mas foi esse episódio aí. Mas é só pra vocês entenderem que quando um homem, uma mulher quer ser mal, ela é. E se Deus não tivesse entrado na minha vida por meio de Jesus e me dado o seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu não estaria aqui confessando isso aqui hoje, gente. Quantas pessoas, isso é normal. Bateu, levou, como diz muito, né? Bateu, levou, ué. Tá batendo em mim, eu vou bater também. Tá me machucando, vou machucar também. Não é assim que as pessoas falam? Mas não é dessa forma que tem que viver. Não é dessa forma que tem que ser. Vamos continuar aqui com a palavra? Então vamos continuar, ó. Nós leu também Mateus, né? Agora vamos lá para Apocalipse, que eu amo o livro de Apocalipse, né? Capítulo 22, versículo 20, tá bom, gente? Apocalipse 22, versículo 20, que vai dizer assim, ó. Apocalipse 22, né? Versículo 20, não, é versículo 12. Que vai dizer assim, ó. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, minhas obras antes de conhecer o Senhor eram obras ruins, eram obras más. Mas a partir que eu conheci Jesus, agora eu tenho que fazer obras boas. Que é o quê? Perdoar, para mim ser perdoada. Que é o quê? Fugir da aparência do mal. Lembra de José? A mulher tenta agarrar ele, e ele sai daquela situação, ele corre dela, ele foge dela. E a Bíblia é clara em dizer que ela pega, né, a capa dele, significa a roupa, né? Alguma parte ali da sua roupa. E aquilo ali ficou sendo como acusação. Fala, olha, esse homem tentou me agarrar. E o cara lá, o marido dela, acreditou nela, né? Mas era mentira, era ela que estava querendo agarrar ela. Essa vergonha. E aí, o que acontece? Ele é lançado na prisão. Você já imaginou que às vezes servir a Deus fica nessa dificuldade? Às vezes você é julgado sem causa. Às vezes você é visto ou notado ou notada sem causa. Às vezes você não fez nada, você não falou de ninguém, você não fez mal a ninguém. Mas aí alguém vai lá e fala que você fez, que você falou, e as pessoas acreditam. Ah, o irmão Luiz também tá aí, né? O irmão Luiz também, gente, era muito aqui de ficar nas lives, né? Mas aí, acho que deu alguma coisa. Eu não sei se você não tava mexendo no celular, né? Então eu não tava entrando mais, mas que bom que você tá aí, né, irmão? Ó. Aí, gente, imagina só. José é tão fiel a Deus que mesmo a mulher ter mentindo, o cara não acreditando nele, e ele sendo lançado na prisão, José ainda continua servindo a Deus. José ainda continua usando os dons que Deus deu a ele. Qual foi, Ana, o dom que Deus deu a José e José usava para edificar e ajudar vidas? O sonho, o dom de discernir sonhos. Tanto que a Bíblia fala que foi dois caras para lá, né, o padeiro e o copeiro, e cada um teve um tipo de sonho. E como ele tinha o dom, né, de discernir, porque tem gente que tem esse dom também, né,
de discernir sonhos. Às vezes você sonha, né? Alguém não te conta, não sabe o que você está passando. Mas se for a pessoa certa, essa pessoa vai te contar e vai saber te falar direitinho, porque ela tem o dom. E muita gente usa dons, né, que tem para a sua própria glória ou para a sua própria vida, né? Mas não pode, o dom tem que ser para a glória de Deus. O dom que Deus me dá e o dom que Deus te dá tem que ser para a glória de Deus. Não podemos, né, às vezes ser um profeta ou uma profetisa que revela o profundo e oculto e usar para denegrir ou acabar com vidas. Não. Você tem que usar para edificar as pessoas, para ajudar essa pessoa a sair do erro, ajudar essa pessoa a sair das coisas erradas, mas não para matá-la, não para quebrar a vida dela, tá bom? Só se for revelação de juízo, né? Que aí já não tem jeito mais, né? Como Deus fez muito isso com alguns profetas dele, né? Que via com palavras de juízo, mas algumas pessoas verdadeiramente se arrependiam, como foi, né, através do profeta Jonas, aquele povo todo lá ruim, mau, pecador, povo de Nínive, né? Através da revelação por meio da palavra, da pregação que Jonas teve ali, né, por meio de Deus, pessoas se converteram, se arrependeram dos seus pecados, mas alguns não gostam de ouvir Bíblia, não gostam de ouvir a palavra de Deus, a verdade que liberta. Só quer ouvir coisa boa, né? Aí fica complicado. Vamos lá para 2 Pedro agora. 2 Pedro, capítulo 3. É um dos livros também que eu mais prego aqui, né? Das passagens, né? Capítulo 3, versículo 10 até o 12. Vai dizer assim, ó. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. E aqui eu quero chamar um pouquinho da sua atenção e vou finalizar a live daqui a pouco, tá bom, gente? Aí depois nós dá continuidade nesse estudo. Aí nós fazemos uma segunda live para não ficar tão grande, né? Ó, versículo 12 aqui, de capítulo 3 de 2 Pedro. Aguardando. Então quem não está aguardando a segunda vinda de Jesus já está errado aí, né? Errada. E apressando-vos. Tem gente que até aguarda, mas não apressa, né? Não tem vontade nenhuma de ir morar com Deus. Não tem vontade nenhuma de ir morar no céu. Tem gente que é tão apegada à terra que fala, não, eu tenho que casar primeiro. Depois Jesus voltar. Não, eu tenho que comprar meu carro primeiro. Eu tenho que comprar minha casa primeiro. Tão apegado na terra. Não pode. Tem que apressar para as coisas de Deus. Tem vezes que eu brinco muito com meus amigos, colegas, pessoas que eu conheço, irmãos em Cristo e irmãs em Cristo, né? Fala, moço, eu sou cidadã do céu. Eu tô aqui apenas de passagem. Aí tem hora que alguns falam assim, ô Ana, você é estranha demais, moço. Você só fica falando de Bíblia, só fica falando de Deus. Eu falei assim, ô moço, graças a Deus que eu sou esse tipo de estranha que você tá falando. Estranha, para alguns, né, como a Bíblia diz, é ruim, né? É bom ser estranho, estranha na parte ruim. Mas a forma que eles falam de estranho é porque eu falo de Bíblia, é porque eu falo de Deus, e é porque às vezes eu brinco com eles, né? Nossa, eu tô com a saudade do céu.
que não faz sentido mais pra mim nessa terra. Às vezes eu tenho essas brincadeiras com meus colegas, né? Meus amigos. Mas, gente, a Bíblia fala claramente: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Você apressa a vinda do Senhor Jesus? Ou você fica falando, fica mais um tiquitinho aí, Senhor. Deixa eu consertar minha vida primeiro, deixa eu casar primeiro, deixa eu viver minha vida aqui primeiro, comprar meu carro, né? Igual tem gente que tá fazendo faculdade, eu também tô fazendo. Deixa eu cursar primeiro, né? Se tornar aí, seja o que você estiver estudando, né? Igual eu tô estudando para ser farmacêutica. Deixa eu ser farmacêutica primeiro, ou quem estiver estudando direito. Deixa eu ser o advogado, ou o juiz, ou o delegado, a delegada primeiro. Não sei, gente. O que você está fazendo aí? Ou então tá namorando e fala, deixa eu casar com aquela mulher primeiro. Ou deixa eu casar com aquele homem primeiro. Igual eu falei com vocês que eu já passei muita coisa da minha vida, já morei muito na casa dos outros, né? E agora eu tenho o privilégio, para a glória e a graça de Deus, de ter uma casa pra mim, né? Que é alugada, mas é minha, né, gente? Amém, glória a Deus. Aí eu tô pondo minhas coisas aos pouquinho, né? Um pouquinho vai pôr as coisas. E aí você acha que eu vou ficar grudada nisso aqui? Tá sendo bom? Tá, gente. A Bíblia diz também que a gente tem que alegrar com aquilo que Deus faz pra nós. Mas não é uma coisa que eu tô me apegada. Se isso aqui eu morro. Igual ontem mesmo eu comprei uma coberta, né? Aquelas cobertas de frio, que aqui na Capela faz muito frio, ó. Dessas de... que tem lã. Aí, ó, não sei se dá pra ver, né? A câmera tá muito engrossada. Aí ela assim e assim. E ela é muito boa de dormir. Aí eu vou ficar pegada nessa coberta aqui, só porque ela é boa pra esquentar. E vai falar, já não volta agora não, que eu tenho que estranhar essa coberta minha primeiro. Que aí, gente, pelo amor de Deus. Mas tem gente que é tão apegada nas coisas da terra que não quer que Jesus volte não pra usufruir primeiro. Eu já vi gente falando, gente, eu não tô pregando isso aqui, tá com a minha cabeça doida, não. Já vi gente falando, nossa, eu tenho que casar primeiro. Nossa, eu tenho que conquistar minhas coisas primeiro. Jesus não pode voltar agora, não. Eu tenho que ter filho. Igual é um desejo também no meu coração, né? Se for da parte de Deus, se for de Deus, amém, glória a Deus. Se não for também, amém também. Que é ter filho, né? Uma menininha, uma filha. Se vier menino também, vai ser abençoado, vai ser amado, e glória a Deus. Mas aí eu vou ficar pegada nisso. Não, Senhor, eu tenho que ter filho, eu tenho que casar e tem que ter filho primeiro, para depois o Senhor vir. Não, gente. Não pode ficar nessa paranoia, não. Nós temos que apressar a vinda de Jesus, porque cada dia que passa aqui, as coisas vão apertando, vão afunilando. E às vezes tem dia que você acorda crente demais, servindo a Deus e glorificando e adorando, mas tem dia que você acorda só o pó da rabiola, como diz o outro, querendo fazer nada para Deus, com a preguiça do nada. Dia tá na igreja, também nesse frio, né? Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na cidade de Capelinha, pensa num trem frio. Sim, viu, Luiz? Tem gente que é pegada a bens materiais. O Hélio aí também tá dando glória a Deus, né? Samuel tá falando verdade. Sim, meus irmãos, verdade. Tem gente que é assim, apegado nas coisas da terra. Eu não tô falando, gente, que você não pode pensar em casar. Eu não tô falando que você não pode pensar, né, de um dia Deus te deu o privilégio de você casar e ter sua família, filhos e tal. Que Deus te dê graça e força para você cursar, né, fazer sua faculdade, lá o seu curso, né, que tem tantos hoje em dia, que você trabalhe, tenha seu bom emprego. Não estou falando isso, que você compre aí seus bens, né, materiais, como o irmão está falando, mas você não pode ser apegado nisso. Você não pode colocar seu coração nisso. Sem isso eu morro. Sem mulher eu não vivo. Tem homem que fala desse jeito, sem mulher não... Credo, tá repreendido. É sem Jesus que você morre, ó. Sem Jesus que você morre, mulher. Agora sem o outro,
Tanto de gente que morre e ninguém morre por causa do outro, não é contado. Agora sem Jesus, você morre. Sem Deus, acabou, né? Mas é isso, que tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Que tudo que você for pensar, que seja para a glória de Deus. Fala, ó Senhor, se for da tua vontade, se for da sua permissão, me ajuda, me dê uma condições, né? Porque tem muita gente aí também que não tem condições nenhuma, gente. Eu falo isso que eu já vivi isso. Eu já vivi pra lá e pra cá. Porque quem não sabe, minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos. E eu vivia morando na casa dos outros. Tinha dia que eu tava na casa de uma pessoa, tinha dia que eu tava na casa de outra pessoa. Eu fiz várias amizades com várias pessoas, porque não tinha destino, não tinha rumo. Eu acho que Jesus deixou eu passar, permitiu eu passar por tudo isso para me entender a mente das pessoas. Por isso que hoje eu tenho tanta paciência de conversar, seja com cristão ou seja com não cristão. Por quê? Porque eu tive estrutura, bagagem, com o tempo de vida que eu fui vivendo e conhecendo tudo que é tipo de gente. Gente que tinha um pensamento de um jeito, gente que tinha um pensamento de outro, mas tudo foi permissão do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente finalizar essa live. E na próxima live nós dá continuidade, né? Tem uma parte que boa demais que fala, né? Aqui, ó. Vou só ler só isso aqui para vocês, ó. A Bíblia, né, enfatiza, fala abertamente, né, a importância de viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, buscando a santidade e a salvação. As passagens, né, sobre a volta de Jesus servem como um lembrete, é uma lembrança, né, para mim, para você e para qualquer outro tipo de pessoa, para os crentes, aquele que crê na palavra, né, que não rejeita a palavra, esteja sempre vigilantes e preparados para o encontro com o Senhor, preparados para a volta, né? Ou melhor dizendo, a vinda do Senhor. Amém, gente? Aí na próxima live nós dá continuidade falando desse mesmo assunto. E aí nós vamos lá para... Não vai ver Mateus de novo, mas aí nós vamos falar mais sobre ele, né? Tem a outra parte que é 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52 também, que nós falamos hoje aqui, mas nós vamos falar mais abertamente, né? E vai ser bênção, tá bom, gente? Amém? Vamos orar pra gente finalizar essa live. Desde já eu quero agradecer a todos que curtiu a live, né? As minhas lives não é de bater isso aí não, viu? Mais de 30.000 é porque você está curtindo mesmo, né? Então, Deus abençoe, viu, gente? Então vamos orar para a gente finalizar essa live? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero te dar o louvor nessa tarde, eu quero te dar a glória nessa tarde. A ti seja a honra, a ti seja a glória, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Pai querido, Pai amado, que cada um que ouviu essa palavra, que vai ouvir essa palavra depois de um momento, que essa live for publicada, que o Senhor possa ministrar os corações dessas pessoas, Pai. Tudo que eu falei aqui seja para edificação, para consolo, para alerta, para despertamento para a vida das pessoas. Essa é a minha oração a Ti, Pai, crendo que o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina, porque o Senhor é Deus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos. Fique com Deus, até a próxima live. Hoje é sábado, né, gente? Amanhã é domingo. Então, se Deus nos conceder essa honra, farei outra live aí. E estarei avisando aí e mandando para vocês, tá bom? Então, se vocês puderem, venha participar para a gente dar continuidade no que a gente estava falando aqui hoje. Tá bom? Muito obrigada ao Luiz, tá bom, irmão? O irmão Luiz, né? Ao Samuel, tá bom? Que tá sempre aqui conosco, sempre ajudando aqui a live, gente. Hoje também tá conosco aqui o irmão Hélio, né? Lopes da Silva. Deus te abençoe também, irmão. E todos os demais, viu, gente? Fique com Deus e até uma próxima live.